Vamos para a quinta questão sobre o trovadorismo. E essa questão ela é muito legal. Ela é muito importante também, porque ela já começa mostrando um poema do Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade é um escritor, um poeta da primeira fase do modernismo, de 1922. Que ligação nós vamos ter entre o poema de Oswald de Andrade e o trovadorismo? Você deve ficar atento, fica comigo que aqui tem tudo que você precisa para se dar bem na prova. Eu sou a professora Marijane Fernandes, eu sou professora de língua portuguesa. Língua portuguesa é uma matéria que ela se desdobra. Você tem que estudar literatura, gramática, interpretação textual e redação. E tudo isso eu tenho aqui no meu canal. É claro que agora eu tenho uma novidade, que eu abri um novo canal que eu vou trabalhar somente Enem. O Enem é um mundo, é um trabalho totalmente diferente e eu quero ajudar a você que está se preparando para o Enem. É claro que você vai precisar fazer a ligação entre o canal em que eu trabalho somente conteúdo para o Enem com este canal aqui que tem gramática, literatura, interpretação e outras coisas. Eu saio numerando as aulas direitinho, você pode acompanhar, ainda deixo o link, faço tudo para facilitar a vida de vocês. Fiquem comigo, não esqueçam de se inscrever no meu canal, é muito importante, porque isso vai me ajudar a levar esse canal adiante. Envia também este vídeo a outras pessoas que precisam. Vamos agora à questão. Nós temos aqui o poema do Oswald de Andrade que diz: Senhor feudal, se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. Primeiramente, nós temos a característica de um poema que ele é modernista da primeira fase. No modernismo da primeira fase, eles quebraram com todas as regras. Então havia a característica da oralidade, essa ideia de eu boto ele na rua. Pedro II, se Pedro II, um poema informal, um poema curto, havia essa ideia do poema curto, do poema piada, tudo isso vai ser característica da primeira fase do modernismo. Outro ponto também é que os poetas do modernismo, da primeira fase, eles voltam a essa ideia do Brasil anterior e criticam o que foi feito de errado no Brasil. O período da colonização, e aqui ele volta para a ideia de Dom Pedro II, criticando a ideia que por tudo que ele fez, colocaria ele na cadeia. Para isso, volta ao contexto da Idade Média, que havia o senhor feudal, aquele senhor que era o suzerano, era o dono das terras, ele abrigava os servos em troca do trabalho dos servos, que eram os vassalos, e os servos queriam proteção e alimentos, mas o senhor feudal era dono de tudo. E ele faz esse trocadilho, essa brincadeira, como é própria do modernismo, mas há uma crítica ao governo de Dom Pedro II. Nós vamos à questão agora. A questão diz o seguinte: o título do poema de Oswald remete o leitor à Idade Média, já sabemos. Nele, assim como nas cantigas de amor, a ideia de poder retoma o conceito de... Gente, está muito fácil. Retoma o quê? A que era ligada a cantiga trovadoresca? A relação de quê? Do feudalismo era de vassalagem. Nós temos a cantiga de amor, em que o trovador, ele é o vassalo, ele lança súplicas de amor a uma mulher que ela é inalcançável porque ela é da corte, ela é da nobreza, ou ela é casada, ele não pode chegar aos pés dela, não pode, ele é o vassalo, ela é a suzerana. Retoma as ideias da relação de vassalagem. Tudo, é claro, no trovadorismo era uma brincadeira que eles faziam, um fingimento literário, que é chamado de convencionalismo. Eu já falei sobre isso, eu já ministrei uma aula sobre isso, sobre o amor cortês. Corre lá e assiste se você ainda não assistiu. De cara, nós já sabemos que o gabarito é a letra B de bola. Relação de vassalagem. Na cantiga de amor, o trovador, o eu lírico, que tinha voz poética, né? O eu lírico é a voz poética masculina, ele era o vassalo, e a mulher, a dama, era a suzerana, porque ela era inalcançável, ela era poderosa. Era essa ideia de relação de vassalagem, o amor cortês. Era isso que tinha no trovadorismo. A dama também tinha que ser cortês, tinha que agradecer ao trovador, senão ele podia lançar mão de uma cantiga satírica, que era a crítica das cantigas trovadorescas. Uma cantiga satírica de escárnio ou de maldizer. Também já falei sobre tudo isso. Corre e assiste. O que nós podemos ver de errado? Na letra A, fé religiosa, tudo bem que a Idade Média, o período é o teocentrismo, a Idade Média comandada pela Igreja, mas o trovadorismo é uma brincadeira na corte, não tem a ver com a fé religiosa. Letra C, a idealização do amor. Tinha a idealização, sim, do amor e da dama,
na cantiga de amor, mas aqui ele está dizendo o título do poema de Oswald remete o leitor à Idade Média. Nele, assim como as cantigas de amor, a ideia de poder retoma o conceito de. Então, essa ideia de poder, a relação de vassalagem. Havia um superior, que era o suzerano, e havia o trovador ali, que era o vassalo. A dama era a suzerana e o trovador era o vassalo, como havia no feudalismo. Na letra D, saudade de um ente distante, temos que tomar cuidado, porque na cantiga de amigo havia o eu lírico que era feminino, ou seja, quem é o eu lírico? A voz do poeta na poesia. Era a mulher que lançava ali os seus sentimentos ao amigo, que era o amante, o namorado. E na cantiga de amigo havia aquela cantiga que ela sentia saudades do amigo que partiu, que estava distante. Mas não tem a ver com essa relação de poder, como no título do poema tem aqui sobre a questão. Uma questão bem bolada, bem simples, fácil, se você conhece o assunto. Não dá para errar. Na letra E diz igualdade entre as pessoas. Não, nossa! Na Idade Média o que não tinha era igualdade entre as pessoas. Era uma desigualdade só. Feudalismo é um sistema desigual. Um senhor que manda nas terras, que manda nas pessoas, que manda em tudo. E havia ali os servos, os vassalos que deviam obediência a ele. Era um sistema bem desigual mesmo. Muito fácil. Como eu já falei, muito fácil. Responde as outras questões e nós vamos aqui acompanhando por meio das aulas. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima.